Você deve ter reparado aí nos últimos anos aqui no Brasil que a polarização vem aumentando. Cada vez mais tanto a esquerda quanto a direita vem se dividindo, as pessoas vêm se odiando. Isso é um prato cheio para político ganhar poder. Porque é dividindo que eles conquistam. E a gente não pode cair nessa armadilha. Qual que é a solução para isso, Gabriel? A solução é muito simples. É buscar o conhecimento. O conhecimento do orçamento brasileiro, porque assim você vai entender a raiz do problema, e é entendendo a raiz do problema que a gente vai conseguir as soluções. E essas soluções partem do indivíduo. Você vai entender a mensagem que eu quero trazer para você durante esse vídeo. Te convido a assistir até o final. A gente vai passar um raio-x no orçamento brasileiro e você vai entender o real problema do Brasil e a solução, que isso é muito importante. Vamos lá. No vídeo de ontem, pessoal, eu falei sobre o Lula falando em taxar os milionários. Milionário é quem ganha mais de R$1 milhão por ano, que daria em torno ali de $20 mil por mês, até menos que isso. Isso, pessoal, pode afastar pessoas com dinheiro do Brasil. Nós já somos, como eu falei naquele vídeo aqui, nós já somos o país, o 6º país com a maior fuga de milionários. Quem tem uma graninha tá caindo fora. E eu vou participar dessa estatística no próximo ano. Inclusive aqui no canal faremos uma série onde vou mostrar esse outro país que eu tô indo e a gente vai ter uma equipe jurídica para te ajudar a cair fora do Brasil, se esse for o seu desejo, tá? Então a grande jogada é que nós temos uma fuga de milionários do Brasil e se a gente taxar ainda mais essas pessoas, se a gente maltratar ainda mais essas pessoas, cobrando mais 15% de imposto pelo cara ser produtivo, o que a gente vai ter é essa galera caindo fora e o Brasil ficando mais pobre. Surgiram alguns comentários, claro, me atacando e eu quero aprofundar esse assunto para você entender o real problema do Brasil. Fica comigo até o final, vai valer a pena. E se você gostar do que eu trazer nesse vídeo, compartilha para mais um amigo. O meu objetivo aqui é levar o conhecimento, para que, quem sabe, a gente consiga colocar o Brasil no rumo certo, para ser um país que seja bom da gente viver. Um país que bata palma para quem produz, que essa é a solução, tá? Vamos lá. O problema, pessoal, é que pela ignorância financeira, tanto o povo quanto os políticos querem fazer igual o Chaves, lá na feira dos churros, né? Onde o Chaves com a mesma moeda fica comprando e vendendo dele mesmo. E quem paga a conta é a Dona Florinda. Então, trazendo nessa analogia, a Dona Florinda somos nós, que bancam o prejuízo. E o Chaves é o governo, que gera esse prejuízo. Você já vai entender do que eu estou falando. Outra analogia que eu quero fazer nessa introdução é para você entender como é ridícula a ideia de pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito. Você sabe que isso não funciona, porque você só vai estar aumentando o problema cada vez mais. Em algum momento essa bomba vai estourar. Só que aqui a gente não está falando de cartão de crédito. Nós estamos falando sobre o orçamento brasileiro. Mas é só para você entender que isso não funciona. Porque vai fazer todo sentido durante esse vídeo. Porque quando a gente fazer o raio-x do orçamento brasileiro, você vai ver que quase 50% do orçamento vai para pagar a dívida, que é uma herança maldita deixada pelos políticos lá da geração da década de 70, da década de 80. Nossa geração está recebendo uma herança maldita. E o problema é que os políticos querem perpetuar essa herança maldita para as próximas gerações. A nossa geração agora é a geração do futuro da galera da década de 70. E a gente está continuando persistindo o mesmo erro de pagar um cartão de crédito com outro cartão de crédito. E quando a gente vê, por exemplo, déficits de R$1 trilhão no último ano, isso aqui deveria deixar a gente perplexo. Porque é justamente você perpetuar o problema. Jogar o problema para frente. E é isso que está matando o Brasil. Isso e outras coisas mais que a gente vai aprofundar nesse vídeo. Antes de entrar para dentro da parte aprofundada do orçamento, pessoal, eu quero trazer uma reflexão. Porque a reforma tributária, a gente tinha esperança que ela iria reduzir impostos. E não é isso que a gente está vendo. O Lula, como eu falei, quer taxar milionário. Está taxando as compras da China. Nós teremos o IVA, o maior IVA do mundo. Só para motivos de comparação, no Paraguai, o IVA é de 10%. E se você usar a lei Maquila, é 1%! 1% de imposto, é o paraíso! No Brasil, não. No Brasil será 28%. Nós cobramos imposto de país de primeiro mundo, Europa, onde o Estado funciona, onde a saúde funciona. E entregamos
um lixo completo. Nós queremos cobrar imposto de primeiro mundo, só que a gente não é de primeiro mundo. A gente precisa se desenvolver. Começamos por aí o problema. Então, a ideia da reforma tributária era reduzir imposto do consumo e aumentar da renda. Só que o que a gente está vendo é o governo querendo aumentar imposto na renda, nos dividendos, nos milionários, afastando essas pessoas, e também aumentando no consumo, porque como eu falei, na hora de você comprar seu carro, seu celular, vai ter lá 28% de imposto, ou até mais. Então, pessoal, a grande questão é que o Brasil taxa assim muito o rico, e você vai entender do que eu estou falando agora. Isso é importante porque a gente só está na introdução, tá? Vamos lá. Prepara que agora você vai tomar um susto. Acabou de chegar o IPVA do meu carro aqui nos Estados Unidos. Sabe quanto custa? E só para você ter uma ideia de preço, esse carro no Brasil custa cerca de 3 milhões de reais. Aqui na América, por volta de 250 mil dólares. Não vale converter. Porque se você for converter os 250 mil dólares em real, converta também o salário americano, que é muito maior em dólares do que a gente recebe em real aqui. Só para você ter em comparação, o americano recebe um salário em dólares, um salário mínimo em dólares, maior do que o brasileiro recebe o salário mínimo em real. Então, quando você vai converter o preço de alguma coisa em reais, é uma maneira burra de você pensar na questão da comparação de poder de compra, tá? E aqui nos Estados Unidos chega assim, ó, um selo para você colar na placa. Diferentemente do Brasil, aqui nos Estados Unidos, o IPVA do carro é medido pelo peso dele e não pelo preço. Tá preparado? Esse foi o valor do IPVA que eu paguei desse carro. Aston Martin, 106 dólares. 106 dólares ele pagou de imposto do IPVA de um carro de luxo. Porque lá se paga pelo peso do carro, que é o que vai trafegar nas rodovias. O Brasil, ele taxa assim o rico. Sabe como? Nessas taxinhas aí. Porque aqui a gente taxa pelo valor do carro. Quanto mais você evolui financeiramente, quanto mais você consegue pagar num carro, mais você paga de imposto. Tanto para comprar o carro, tanto no IPVA. Centavos. Pouco mais de 500 reais. No Brasil, como o PVA é medido pelo preço do carro, olha quanto ele custa. Se a gente for calcular cerca de 4% do valor desse carro, mais ou menos 3 milhões de reais, vai dar o IPVA cerca de 120 mil reais por ano. Agora eu te pergunto, você acha justa a cobrança de IPVA aí no Brasil? Conta aqui pra mim nos comentários. Então, pra gente começar a quebrar essa falácia de que rico não paga imposto. Paga. Paga no IPVA, paga no IPTU, porque aqui a gente taxa, sim, quem consegue comprar um carro melhor. Porque a gente não cobra pelo peso do carro, a gente cobra pelo valor do carro e todo ano é 120 mil. O pobre nunca na vida que vai pagar 120 mil, né? Então já começa por aí, fora imposto de renda, fora um monte de coisa que tem no Brasil, e eles querem aumentar mais. Por isso que a gente está vendo a fuga de milionários, a fuga de trabalhadores, a fuga de empreendedores do Brasil. Isso é um problema, porque a riqueza que deveria ficar aqui, e pior, a riqueza que a gente deveria atrair de vir para cá, ela tá indo embora. Porque o Brasil, ele taxa muito no consumo e quer taxar ainda mais na renda. Não faz sentido nenhum. A gente tá afastando riqueza. E esse vai ser o pilar central desse vídeo. Te convido novamente a assistir até o final para você entender essa ideia que eu quero passar para você da raiz do problema. Político fica criando narrativa para dividir a população. E a gente tem que entender a raiz do problema, que são os políticos e essas narrativas burras, porque eles não te passam conhecimento para você entender a raiz do problema, tá? Muito bem. Antes de avançarmos, vamos passar algumas soluções. A primeira solução é você cair fora do Brasil. Eu nunca imaginei que eu ia sair fora do Brasil, mas chegou o meu limite, eu vou cair fora, vai ter série aqui no canal a partir de 2025. Agora, se você ama o Brasil assim como eu amo e quer ficar aqui, tem seus amigos e tudo mais, uma das soluções é você se proteger da inflação, porque o governo vai gastando dinheiro, vai imprimindo dinheiro e vai depreciando o poder de compra. Uma solução é o Bitcoin. Você pode comprar lá na BingX, só que o Bitcoin você tem que dominar ciclo, senão você se ferra, tá? Você que é mais conservador, tem a prata. A prata física é uma forma de você se proteger do Estado, tanto pela preservação de valor, porque quando o ouro dá uns booms, a prata vai junto. A prata se valoriza mais do que o ouro. Então a prata é uma forma de você se proteger, até porque você não precisa declarar. Porque a prata não é considerado um ativo financeiro. A prata é considerada mercadoria, assim como o arroz que você compra. Você não tem que declarar que você está investindo em arroz quando você compra lá no mercado 50 quilos para
acreditando que esse arroz vai se valorizar no futuro. Então a prata é a mesma coisa, né? Você pode comprar prata física lá na Morgantes, link na descrição, usando o cupom PELISSARO você ganha 5% de desconto. Para comprar prata física, você vai fazer sua autocustódia. Caso você não queira fazer autocustódia, tem a Real. Link na descrição, aqui na Real você vai negociar a mesma prata física da Morgantes, só que ela vai ficar custodiada na Real, você vai pagar uma taxa menor e vai comprar e vender com muito mais facilidade, porque não precisa ir no correio, não precisa transportar algo físico, né? Você pode negociar os contratos de prata física com uma taxa menor e muito mais facilidade. Tem as duas opções, tá? Vamos avançando aqui, pessoal. Olha o problema do Brasil. Déficit nominal fica acima de 1 trilhão de reais pelo 5º mês seguido. O Brasil tá com esse déficit de 1 trilhão. Isso aqui é dívida para geração futura. A gente vai ter que pagar essa bomba lá no futuro. Por isso que eu trouxe aqui o orçamento brasileiro, para você entender que basicamente metade do que é roubado do trabalhador, é tirado da goela do trabalhador, vai para pagar a dívida. Só que isso aqui não é culpa do banqueiro. Isso aqui é culpa de político irresponsável, vagabundo, safado, que gastou mais do que arrecada. Por exemplo, 15% do PIB vai para pagar a rolagem da dívida. Isso aqui é uma loucura. Porque a gente está empurrando essa dívida para frente. Aí você pega mais os gastos com a Previdência, quase 70% do orçamento está comprometido para pagar a dívida deixada pelas gerações futuras, pelas gerações passadas de político, e para pagar os velhinhos lá e tudo mais, da Previdência. Então sobra 30%. E aí a gente vê, por exemplo, 13% do orçamento brasileiro indo para pagar funcionário público, burocrata. 13% é para pagar a máquina pública. Olha quanto o Estado suga da gente. E ainda tem o Bolsa Família, que é 5,5% do orçamento. A gente gasta mais com Bolsa Família do que com investimento em infraestrutura. Isso aqui é uma loucura. Então, um dos problemas do Brasil, gente, é isso aqui, ó. Bolsa Família supera trabalho com carteira em 3 estados. Então, eu fiz esse Reels lá no meu Instagram, mostrando que, por exemplo, no Maranhão, a cada 2 Bolsa Família sugando do Estado, tem um trabalhador. Imagina esse trabalhador com 2 sanguessuga nas costas. Essa é a realidade do Brasil. Por isso que eu falei que a gente precisa mudar algumas questões da raiz, tá? Enquanto, né, a gente vê aí o governo tendo déficit pela má administração, gastando mais do que arrecada, endividando o Brasil, a gente vê o Lula querendo comprar jatinho para presidente e para ministro, né? Querendo comprar avião para presidente e para ministro. Então, olha as prioridades, né? Eles torram o nosso dinheiro, jogando aqui o quê? Champanhe? Sei lá o que é isso aqui no avião, né? Então eles ficam torrando o nosso dinheiro e a gente pagando aí imposto igual retardado, né? Então não faz sentido nenhum. E aí eu fiz esse vídeo lá falando dos milionários que vão sair do Brasil. E aí veio o André Santos, que fez algumas ponderações interessantes, falando que o Brasil precisa não taxar, concordo, e gerar desenvolvimento, concordo. O Brasil precisa gerar riqueza. A solução para o Brasil é geração de riqueza. Só isso que vai permitir a gente pagar nossa dívida e prosperar. Tá? Eu vou tentar ser realista nesse vídeo. Fica comigo até o final. Então eu concordo com essa fase final do André. Só que aí ele me critica quando eu falo que a gente precisa cortar benefício e botar o povo para trabalhar. Olha só. Cortar benefícios e botar pobre para trabalhar. País com nível de industrialização da década de 40. Mais de 50% do PIB vai para os bancos. Vai para pagar a dívida, a herança maldita deixada pela má administração de político do passado. Vamos colocar os pontos nos is. Tira o benefício do pobre que não dá nem 1% do PIB. Plano perfeito. Não sou a favor da taxação. A solução está no desenvolvimento. Concordo, André. Só que aí você critica uma das soluções, que é deixar esse povo que está sugando mais do que é investido em infraestrutura, deixar esse povo de sugar para ter uma porta de saída para ele trabalhar. Por quê? Eu não sou contra o Bolsa Família. Eu sou contra o Bolsa Família ser usado como curral eleitoral para compra de votos. Hoje, o Estado tem o Bolsa Família para ter uma massa de pessoas miseráveis
recebendo uma migalhinha tirada da goela do trabalhador e do empresário, para ele ficar voltando e sustentando a máquina. Isso vale para a esquerda e para a direita, porque foi o Bolsonaro que aumentou para 600 pau o Bolsa Família. E aí o cara tem filho, vai recebendo mais, então tem muita gente muito bem recebendo auxílio do governo. Enquanto tá lá o CLT se acabando para pagar imposto e tudo mais. Isso que é injusto. A gente premia os improdutivos e pune os produtivos. Então como que a gente vai ter desenvolvimento assim? Enquanto a gente gasta quase mais com Bolsa Família do que investimento, porque olha só o valor de investimento aqui do Brasil. O valor de investimento GDN4 e o valor do novo PAC consideram o orçamento de investimento das estatais federais. Então o Brasil aqui gasta 4,9% do orçamento com o PAC e 6,9% do orçamento com investimento GDN4 e 5,5% com Bolsa Família. Só que aqui entra o ralo de dinheiro das estatais federais. Não é que está indo todo esse dinheiro para investimento em infraestrutura, saneamento básico, rodovia, não. Entra lá o déficit das estatais ineficientes. Cabide de emprego e tudo mais. Então por isso que eu falo que o Brasil sim precisa se desenvolver, mas para isso a gente precisa primeiro criar infraestrutura. Então olha só, nesse vídeo aqui que eu falei, vem aí taxação de dividendos, eu falei que baixa qualidade das rodovias aumenta em mais de 90% o custo logístico. Isso aqui é queimar dinheiro, isso aqui é atraso, isso aqui é perda de produtividade, tudo que o Brasil não precisa. O Brasil precisa aumentar a produtividade, porque o que é riqueza, Gabriel? Riqueza é você tirar da terra e transformar em valor. Então vamos lá. Riqueza, geração de riqueza é você pegar a terra, transformar num tijolo e erguer um prédio. É você pegar lá a pedra, transformar em concreto e erguer um prédio. Isso é geração de riqueza nova que vai fazer o país ficar mais rico. Não é imprimir dinheiro, não é distribuir renda. A gente precisa gerar mais renda, a gente precisa gerar mais riqueza para distribuir. A gente não vai acabar com a desigualdade dando Bolsa Família e tirando da goela de quem produz. A gente precisa botar essa galera do Bolsa Família para trabalhar. E como que a gente vai fazer isso? Tendo um plano de governo que não use essa galera como carro eleitoral. Se eu, Gabriel, fosse presidente, o que eu faria? 6 meses tu tem de auxílio, eu não sou contra o Bolsa Família. Só que você tem que ter uma porta de saída. Então, primeiro, a gente tem que tirar o Estado das costas do trabalhador e do empresário para que possa se investir no país com segurança jurídica. Assim, se gera demanda por emprego. E essa galera do Bolsa Família, eu colocaria eles para fazer um curso técnico, por exemplo. Então, o que está faltando aí de mão de obra? Cria-se aí escolas técnicas, tanto da parte de programação e tudo mais, quanto da parte de eletricista, encanador, soldador, etc., para que essas pessoas se qualifiquem, para que enquanto elas recebem o auxílio do governo, elas possam buscar aprender uma profissão e cair no mercado de trabalho. Então você tem um tempo recebendo auxílio, para depois, na sequência, você ser obrigado a ir para o mercado de trabalho. Você vai ter que assumir alguma vaga que está aberta. Então você vai se qualificar para ir gerar valor. Por quê? Porque a geração de riqueza vem da geração de valor. Geração de valor que vem de você tirar da terra a riqueza. Então você pega lá o minério de ferro e transforma num processador, num chip. Você pega o silício, né, e transforma num chip de computador. Você pega lá o minério de ferro, transforma lá num parafuso. Você tem que agregar valor às coisas. O Brasil não faz isso. A nossa indústria, como o André falou, ela está defasada. Década de 40. E aí entra também a questão da infraestrutura que eu estava falando anteriormente, porque como que a gente vai ter indústria se para montar uma fábrica que, além de você não ter mão de obra qualificada, além de você ter toda a parte burocrática, toda a parte trabalhista, toda a parte de tributo alto, falta de competitividade, uma população pobre, você tem aqui as estradas, né, 67% das estradas deterioradas, segundo a CNT, aumentando em 90% o custo logístico. Então como que eu vou gerar emprego no interior se para eu escoar essa carga eu vou perder quase 90% com o transporte? A gente sabe que a parte da agricultura perde muita riqueza na estrada, porque a parte dos grãos, por exemplo, apodrecem na estrada porque não tem infraestrutura. A gente não tem ferrovia. Então qual que é o meu plano aqui?
que eu falei naquele vídeo, que eu fui criticado pelo André. Seria colocar essa galera que está sugando do Estado, que não está gerando valor, colocar essa galera para, por exemplo, gerar infraestrutura. Então a gente precisa de rodovia, porque é tendo rodovia melhor, é duplicando rodovia, é tapando buraco, é tendo ferrovia, é tendo uma cadeia logística melhor, que a gente vai aumentar a nossa produtividade, e aumentando a nossa produtividade, que a gente vai gerar riqueza. Só que com o curral eleitoral hoje, sugando do trabalhador, a gente não vai conseguir fazer isso. Porque o problema não é pagar o Bolsa Família. O problema é que essa pessoa não está produzindo. Essa pessoa não está pagando imposto, ela está sugando do trabalhador. Ele é um parasita. O cara do Bolsa Família, que não pensa em sair do Bolsa Família, pensa em ficar para sempre lá com o benefício, apostando em bet, porque eu já fiz vídeo aqui no canal falando de uma parte da galera que aposta R$100 em bet todo mês. Essa galera, ela tá sugando o trabalhador. Ela tá beneficiando os improdutivos e punindo os produtivos. Por isso que os produtivos estão querendo cair fora, como eu falei nesse vídeo. O Brasil é o 6º país com a maior fuga de milionários. E claro, não tá contando a fuga de brasileiros, trabalhadores que estão indo para outros países. Que preferem limpar privada nos Estados Unidos do que ficar num cargo de escritório aqui no Brasil. Porque limpar privada nos Estados Unidos paga mais do que ficar aqui num emprego qualificado. Porque a gente não está gerando riqueza. Como que a gente vai distribuir riqueza se não está gerando riqueza? Então como é que a gente vai melhorar essa questão da indústria da década de 40, que eu concordo que é um problema? Tirando o Estado das costas do trabalhador. Falei agora há pouco do IVA do Paraguai, que é 10%, e se usa a lei Maquila é 1%. O Brasil vai querer cobrar 28%. É uma loucura. É muito alta a carga tributária no consumo, é muito alta. A carga tributária pelo que é entregue, na renda sim aqui no Brasil, porque o Estado é ineficiente. Tem muita gente pendurada. Se o rico precisa usar o serviço gratuito de saúde, ele não vai conseguir. Assim como o pobre não consegue. Então o rico, além de ele pagar o imposto, ele vai ter que pagar um plano de saúde. Não faz sentido você pagar 2 vezes pela mesma coisa. Por isso que a galera cai fora. O classe média se indigna e cai fora. Você que consegue melhorar de vida, você se indigna e cai fora. A gente tá perdendo o cérebro, a gente tá perdendo a galera porque a gente não tá sabendo olhar com cuidado aqui no orçamento e como criar os estímulos corretos. Como que o Estado gasta 13% do orçamento com pessoal e 5,5% em Bolsa Família, sendo mais do que é gasto em infraestrutura que geraria riqueza para o país. A gente não tá investindo no que vai gerar riqueza. Nós estamos queimando as nossas sementes ao invés de enterrar as sementes para gerar fruto. E as pessoas não conseguem entender porque a escola não ensina isso, porque é um bando de galera que em 83, orangotango, que só quer saber de festa. Então perceba que por falta de infraestrutura, por a gente gastar mais com Bolsa Família do que com rodovia, por exemplo, logística, a gente paga 90% a mais do que poderia por causa de falta de infraestrutura na cadeia logística. Isso tira nossa competitividade, isso torna o Brasil mais caro, diminui o nosso poder de compra, nos torna menos produtivos. Como é que a gente vai competir assim? Tá entendendo que as minhas críticas, elas são pro Brasil melhorar porque eu amo meu país e eu não queria sair daqui? Só que a coisa tem que ficar justa. Quem produz tem que ser aplaudido e os improdutivos é que tem que levar tapa na cara. E no Brasil tá ao contrário. Quem produz leva tapa na cara. E os improdutivos passam a mão na cabeça. Tá errado. Isso está gerando as consequências que a gente vai colher para frente, que é a pobreza. Tá muito nítido isso. Tanto é que a gente vê a fuga de investidores. A gente não está atraindo capital e investimento aqui. E o Aral Soares resumiu tudo que eu estou falando, né? Lá no comentário. A maior fonte de renda do governo são impostos, não a iniciativa privada. E para se manter no poder, são os programas sociais, junto com o apoio de prefeitos e governadores. Para que empresário? Quem mais emprega é o Estado. E aqui eu mostrei para você, 13% do orçamento vai para funcionário público. Só que esse cara não está gerando valor. Eu já falei o que é geração de valor. Funcionário público emitindo alvará não gera valor, ele dificulta o crescimento. E aí a nossa dívida vai aumentando porque o governo vai se endividando. Porque a gente não está arrecadando o que a gente gasta. A gente tem que cortar o Estado. A gente tem que cortar esse gasto público. Vocês estão entendendo? A gente tem que criar uma porta de saída para esse curral eleitoral do Bolsa Família, para botar essa galera para produzir, para gerar infraestrutura, para trabalhar. Você acha que eu tô errado? Você acha que eu tô louco? De fomentar o melhor programa social que existe, que é o trabalho,
que vai libertar essa pessoa da garra do Estado, da garra da renda mínima? O Brasil tem tudo para fazer, só que a gente não instiga, a gente não fomenta que as pessoas façam o que precisa ser feito. A gente premiu errado, isso aqui tá errado, o problema é a nossa cultura. Então olha só o que o Aral fala aqui. Pra que empresário? Olha lá a cultura da inveja, né? Pra que empresário? A galera fala, milionário tem que cair fora, eu não quero milionário, eu não quero empresário. Só que a partir do momento que todos os ricos saem, vira Venezuela, gente. Então pra que empresário? Quem mais emprega é o Estado, só que quem paga pra empregar, pro governo empregar, é o trabalhador, é a iniciativa privada. O Estado é a barraquinha dos churros. O Estado é você pagar o cartão de crédito com outro cartão de crédito. Não tem geração de valor, só impressão de dinheiro que gera inflação. Sem o trabalhador tirando, sem o empresário, sem o trabalhador tirando a riqueza da terra, gerando valor novo, gerando riqueza nova, o país quebra. Então a gente tem que fomentar isso. E aí o Aral finaliza. Um dia essa batata quente da incompetência vai estourar. Azar de quem estiver lá para ver. Exatamente, Aral Soares. Exatamente. Azar de quem estiver lá para ver. Ainda tem solução. A gente precisa fomentar, sair o curral eleitoral do Bolsa Família e botar essa galera para gerar infraestrutura, para reduzir a logística, para melhorar a logística. Para que se possa produzir mais, para que a gente fique competitivo, para que ao invés de precisar roubar mais do trabalhador, a gente possa reduzir imposto e ganhar pelo aumento de produtividade, gente. Aumento de produtividade, a gente pode abaixar imposto e arrecadar mais porque a gente está produzindo mais. Então, se você diminui o imposto, é só estudar sobre curva de Laffer. Se você diminui o imposto, você pode arrecadar mais porque você está produzindo mais. Você está gerando riqueza. Só que a gente tem que gerar os incentivos corretos. Por hoje é isso, pessoal. A gente tem que gerar os incentivos corretos. Enquanto isso não acontece, o Brasil não está no caminho certo. E a solução é você investir, se proteger da inflação, se proteger do Estado, ou cair fora daqui. Beleza? A gente se vê na próxima aí. Tudo de bom. Se você gostou, deixa seu like. Compartilha para mais um amigo. Eu espero que a mensagem tenha sido clara. O vídeo já está ficando longo. Eu adoraria aprofundar ainda mais o assunto, mas a gente não tem muito tempo, né? Eu sei que senão as pessoas não conseguem assistir até o final, a gente não consegue prender atenção. Então vou finalizando por aqui. Mas espero que a mensagem tenha sido clara. E eu faço esse vídeo porque eu amo o Brasil. Eu adoraria ficar aqui, que eu pudesse crescer aqui. Mas a gente não está vendo incentivos para que quem quer crescer consiga prosperar. E por isso que a solução é você cair fora ou faz alguma coisa. A solução parte do indivíduo. E talvez o Brasil tenha que piorar muito para que algo melhore. Para que reduza imposto, para que a gente volte a querer atrair riqueza. Hoje as pessoas querem que o rico caia fora. E é isso que vai acontecer. E aí a consequência vai chegar. Esteja preparado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.